Fala pessoal, tudo certo? Matheus aqui e hoje galera vamos para um vídeo referente a bandas de Bollinger, certo pessoal? Como foi criada, por quem foi criada e o porquê da sua criação, certo? Vamos lá, né? Vamos ver aí os seus motivos e por quem foi criado. Primeiramente, ele foi criado por John Bollinger, certo? O nome e a foto dele está aparecendo aí na tela para vocês. Esse cara aí, ele inventou as bandas de Bollinger, como a gente pode ver aqui no gráfico, que o intuito delas é a medição da volatilidade do mercado, certo? Então, pessoal, a banda de Bollinger nada mais foi criada, foi feito alguns cálculos para medir a volatilidade que o mercado se encontra. Mas como que ele mede essa volatilidade nas bandas aqui? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, quem está mandando aqui, vamos dizer assim, é a linha verde, tá, pessoal? Que seria uma média de 20 períodos, mais ou menos. Então, o segundo parâmetro é os desvios, que seriam as linhas brancas aqui, certo? E como que a gente bate o olho e consegue identificar quando uma volatilidade está alta e quando a volatilidade do preço está baixa ou do mercado? Quando, galera, a gente consegue ver o distanciamento delas do centro, certo? Então, quanto mais distante as linhas brancas aqui estão do centro, maior a sua volatilidade. E quanto mais próximas, nesse caso aqui, tá vendo? Ó, neste caso aqui, quanto mais próximas, menos a volatilidade no mercado. Então, a gente consegue se basear através dessas duas. Quanto mais próximas, menos volatilidade do mercado, menos volume, a amplitude dos candles pode ser um pouco menor. Quanto mais afastado, mais volatilidade tem o mercado, mais amplitude dos candles e mais fácil aí a realização de operações. Então eles se expandem e se contraem conforme a volatilidade do mercado. Quanto mais afastadas, melhor aí para as operações, certo? E quais são os parâmetros, né, pessoal? Os parâmetros aí são desvio 2, que seriam as linhas brancas, e o período 20, como seria uma média de 20 períodos, certo? Do tipo aritmética. Então, quanto maior aqui, certo? Quanto maior o desvio, mais afastado ele fica do centro. Porém, pessoal, você perde aqui muito, você fica mais fácil a visualização. Porém, pessoal, o recomendável, o John Bollinger fez a 2 desvios e o período a 20, vamos manter a 2 desvios e 20 períodos do tipo aritmética, certo? Ele vem esse modelo como padrão, então você não precisa se preocupar, certo? Então, como a gente já falou, as bandas de Bollinger, sua principal função é medir a volatilidade, certo? Porém, pessoal, não é tão recomendável você só operar por bandas de Bollinger. É como uma ferramenta a mais ali para sua tomada de decisão, para aumentar a sua confiança em um trade, para aumentar a sua confiança em uma operação que você está fazendo no mercado. Por exemplo, olha que bacana. Foi na pandemia isso aqui, né? Ó. Olha como ele se afastou ali, né? Como as bandas, né? Que seriam as linhas brancas, se afastou aqui do centro. Então, isso que indicava alta volatilidade para o mercado. Então, foi muito dinheiro que saiu, no caso, né, da queda. Muito dinheiro, muitas pessoas vendendo, o medo das pessoas aumentaram, certo? Então, pode ser mais um medidor também, medidor de medo, vamos dizer assim. Então, quanto mais afastado, mais medo ou mais ganância ele tem. No caso aqui da queda, era mais medo, certo? Também pode ser mais um indicador aí de medo e de ganância dos investidores. O medo quando cai e a ganância quando sobe o mercado. Pode ser sim, não é a sua principal função, mas pode-se dizer assim para facilitar o entendimento, certo? Então aqui o medo dos investidores era muito grande, certo? Como vocês podem ver, as duas bandas aí afastadas muito do centro, então o medo era muito grande. Aqui, quando se aproximaram, o medo era estável, certo? Quer dizer, não tinha nem tanto medo e nem tanta ganância, ou não tinha tanta volatilidade do mercado, certo? Aqui no caso, aqui mais recente, ele deu uma engordadinha, vamos dizer assim, deu uma engordadinha. Então, no caso aqui, como estava subindo, a ganância dos investidores começou a crescer, certo? Então,
toma um pouco de cuidado também, só operar por bandas de Bollinger, certo? Uma ótima ferramenta para você usar de apoio com preço, porém não use somente a banda de Bollinger para a sua tomada de decisão. Fechado? Mas ela facilita muito a visão também, né, galera? Né, pessoal? Facilita muito a visualização de como está a situação ali do mercado. Outra questão que eu já vi muita gente fazendo, operando com bandas de Bollinger, é comprar no rompimento. Por exemplo, é comprar no rompimento aqui, por exemplo, da banda de cima, ou também equivalente na de baixo. Então, quando rompe, ele compra. Galera, como eu já disse, é muito difícil você operar se baseando em um indicador. Certo que é cálculo, é muito preciso, porém, geralmente ele está atrasado, certo? Ele está atrasado. Como o gráfico aqui está parado, fica um pouco mais fácil a visualização. Mas quando o gráfico está correndo ali, ainda mais no day trade, fica mais difícil a visualização. E geralmente as médias, os indicadores sempre estão um período atrasado. Então, comprar no rompimento da de cima ou comprar no rompimento da de baixo, não é tão interessante assim. Você pode usar ele como um medidor de volatilidade e não como uma entrada em seus ativos, porque a função dele principal é medidor de volatilidade e não entrada nem alvo de ativos. Certo, pessoal? Então é isso, é uma introdução bem bacana a bandas de Bollinger, como funciona, para que ela serve. Eu implementei aqui dois aspectos, que é a ganância e o medo. Ganância na casa da alta, no caso da alta, e medo na casa da baixa e o afastamento delas. Claro, pessoal, você pode interpretar do jeito que você quiser, certo? Mas isso daqui foi mais um título de explicação. Pode ser usado sim, e faz total sentido essa explicação também da ganância e do medo no afastamento ou na aproximação do centro ali. Certo, pessoal? Caso você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, certo? E caso tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Fechado? Claro, isso aqui foi uma introdução, mas caso você queira ir mais a fundo, o nome e a imagem eu deixei no começo do vídeo lá. É só você pesquisar pelo nome que vai ter tudo lá sobre ele, caso você queira se aprofundar mais e achou interessante bandas de Bollinger. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Espero que tenha entendido e tchau.